sermão da nossa série de exposição em Efésios. Por isso hoje nós vamos refletir no texto de Efésios 6, verso 14 até o 24. Efésios capítulo 6, do verso 14 até o 24. No decorrer desse ano, se Deus nos permitir, a gente vai fazer outras séries de exposição na palavra de Deus. Estou preparando uma série de exposição no profeta Jonas e uma outra no profeta Abacuque. E a gente vai expor todo o livro desses profetas, se Deus assim nos permitir. Efésios capítulo 6, do verso 14 ao 24. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, e agora nesse momento do culto nós queremos refletir acerca da Tua palavra. Como sempre pedimos a Deus, e fazemos isso porque sem o Teu Espírito nós não conseguiremos entender a Tua palavra. Por isso nós rogamos a Deus que nos dê o Teu Espírito Santo para iluminar, para trazer entendimento da Tua palavra, desvendar os nossos olhos, iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração, tornar o nosso coração propício à exposição da palavra do Senhor, para que uma vez entendida, o Teu Espírito Santo nos ajude a colocá-la em prática nas nossas vidas. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus queridos, Efésios, ele termina falando de uma batalha. Mas aqui ele não está falando de uma batalha qualquer. É a batalha. É uma batalha em que Cristo, o Senhor da igreja, ele é o próprio vencedor. Mas também é uma batalha que, mesmo o inimigo estando derrotado, ele ainda vai usar o resto da sua energia para que ele possa causar qualquer tipo de estrago que ele puder fazer. A ideia aqui, eu frisei na última vez que a gente fez uma exposição nesse texto, é a ideia daquele soldado que, ao ser atirado em guerra, aquele resto de energia que ele tem na sua queda, diante com a arma ali na sua mão, ele ainda usa a sua energia final para descarregar aquela arma e causar o maior estrago possível na sua queda. É essa batalha que nós estamos falando aqui, e é dessa batalha que o apóstolo Paulo está falando. Cristo já venceu. A gente só consegue batalhar e ser vencedor porque Cristo já venceu. Ele é o vencedor. Ele já triunfou na batalha. A questão é que o nosso inimigo, na queda, ele continua atirando. E ele quer fazer o maior estrago possível até que ele possa, de fato, estar imobilizado diante da sua queda. Quanto ao inimigo, Paulo, no verso 12, ele deixa muito claro para a gente que ele não é um inimigo de carne e nem é um inimigo de sangue. Ele é um inimigo espiritual. O inimigo aqui
é Satanás e os seus anjos, ou os seus demônios, como queiram se referir a ele. Quanto ao exército aqui, meus irmãos, nós o somos. Somos nós, esse exército. Cada cristão, ele está inserido e ele está alistado nessa batalha. E é uma batalha da qual não tem como eu e vocês optar por sermos pacifistas nela. Olha, eu não gosto de lutar, eu não gosto de guerrear, eu gosto da paz, zelo pela paz, então eu não vou lutar essa batalha. Não existe essa opção para nós. Nós já alistamos, nós estamos alistados e temos que batalhar. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro, O que você precisa saber sobre batalha espiritual, um excelente livro sobre essa doutrina, ele destaca o seguinte: queiramos ou não, no momento em que nos tornamos cristãos, recebendo Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos engajamos no seu exército, para uma batalha de dimensões por vezes acima da nossa compreensão. Queira você ou não, você está alistado para essa batalha. Você está engajado nessa batalha. Por isso, do verso 10, melhor dizendo, até o verso 13 desse capítulo 6, Paulo então vai proporcionar para a igreja de Éfeso um entendimento claro de como deve ser o nosso engajamento nessa batalha. Nós vimos no nosso último sermão, e se você perdeu e tiver interesse, a gente tem ele gravado no nosso canal. A gente fez a exposição do verso 10 até o verso 13. E ali, o apóstolo Paulo, nesses versos, ele destaca para a gente alguns pontos que são necessários para o nosso entendimento da nossa batalha. Do verso 10, ele vai destacar que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para lutarmos essa batalha. No verso 12, ele vai destacar que nós precisamos ter plena consciência de contra quem nós estamos lutando. E no verso 11 e 13, ele vai dizer que nós precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, para resistirmos no dia mau e depois de ter vencido, permanecer inabalável. É essencial a armadura de Deus sobre nós. Caso contrário, a gente não vai conseguir ficar firme contra as ciladas do diabo, não vamos conseguir resistir o dia mau, e depois de ter vencido, a gente vai se tornar extremamente abalável pelo nosso inimigo, se não tivermos a armadura de Deus. Por isso, irmãos, Efésios 6, do verso 14 ao 24, ele vai dar continuidade àquilo que o apóstolo Paulo vinha falando, do verso 10 ao 13. E nessa sequência aqui, o que a gente tem então são orientações do apóstolo Paulo sobre o nosso engajamento na batalha espiritual que nós travamos contra o inimigo da nossa alma, Satanás e os seus anjos. E é sobre essas orientações que nós vamos pensar e finalizar a nossa reflexão na carta de Paulo aos Efésios. Em primeiro lugar, do verso 14 ao 17, Paulo ele vai destacar as peças da armadura que eu e vocês, nós precisamos ter para usar nessa batalha. Batalha essa que não vale aqui, não custa sempre enfatizar. Eu e vocês, nós estamos inseridos nela, queiramos ou não. Do verso então 14 ao 17, isso vai ser destacado para a gente. Observe comigo esses versos aí. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está descrevendo e orientando para a gente aqui nesses versos? Ele está dizendo que as partes da nossa armadura, e até mesmo a nossa armadura, ela não é uma arma física, ela é uma arma espiritual. Lembra que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Logo, uma armadura física, ela não teria função para a gente. Por isso Paulo vai descrever, olha, as peças da armadura de vocês, ela é espiritual. Ou seja, o seu objetivo aqui não é que nós usemos literalmente um cinto, uma couraça, uma sandália, um escudo, um capacete, uma espada. Imagina como seria a cena, chegarmos aqui, todo mundo aqui com capacete, couraça, um escudo. Imagina, seria belo, né, a cena. Não é isso, não é literalmente
o que o apóstolo Paulo está colocando aqui para a gente. O seu objetivo é destacar, olha, a batalha de vocês é espiritual, então utilize recursos espirituais para que vocês lutem a batalha de vocês. No último sermão, eu também destaquei que o apóstolo Paulo ele pode ter se inspirado naquele soldado que estava próximo dele. Quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma. Essa é uma das cartas do apóstolo Paulo estando preso. É aquelas cartas que nós colocamos no grupo de as cartas da prisão do apóstolo Paulo. E por estar preso ali, ele tinha do lado dele a figura de um soldado romano. Possivelmente ele tenha olhado para aquele soldado, visto a armadura que aquele soldado usava, e diante daquela realidade, ele então se inspirou para que ele pudesse dizer, olha, assim o cristão também precisa estar, bem preparado. Mas aí ele vai destacar, são partes espirituais para a vida do cristão. Também é possível que o apóstolo Paulo, diante do seu conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, e ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento, é possível que ele tenha tirado lá do livro do profeta Isaías, a descrição de Deus, onde ele é apresentado como um guerreiro celeste, que esmaga os seus inimigos, que conquista as nações e reina sobre elas. Lá em Isaías 11, verso 5, e em Isaías 59, verso 17, o profeta Isaías vai descrever o nosso Deus como um guerreiro. E ele vai descrever que esse guerreiro, ele possui uma armadura. Possivelmente o apóstolo Paulo fez uma mescla daquelas partes da armadura do soldado com as partes da armadura que ele encontra em Deus, ali descrito no livro do profeta Isaías. E como que então é composta essa armadura para a vida do cristão? E aqui a gente vai ter que se deter um pouquinho mais de tempo na exposição. Os outros pontos serão bem rápidos. Agora aqui a gente vai ter que deter um pouco mais para que nós possamos entender cada parte da armadura e tentar entender como que isso se aplica na nossa vida. Já que nós estamos nessa batalha e nós precisamos lutar, e lutar muito bem a batalha da qual nós estamos alistados. Primeira parte da armadura, ela é descrita para a gente na parte A do verso 14, que é o cinto da verdade. Ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Nas armaduras antigas, o cinturão ele era a peça central do soldado. Ela dava toda a sustentação para o corpo do soldado. E assim o resto da armadura poderia ficar bem ajeitado naquele soldado. Além do cinto fortalecer a coluna do soldado, fortalecer a musculatura do soldado, ele também dava sustentação para todas as partes da armadura e servia para que a espada pudesse ser colocada e outros itens fossem colocados ali no cinto. Dessa forma, o apóstolo Paulo aqui, ele diz que nós cristãos, nós também precisamos ter um cinto, nós precisamos estar cingindo de um cinto, mas não é um cinto qualquer. O cinto que ele vai descrever, que deve fazer parte da nossa vida, que deve estar acoplado na nossa vida, é o cinto da verdade. Se a gente quiser ser vitorioso, se a gente quiser resistir diante das ciladas do diabo, diante do dia mau, nós precisamos ter esse cinto da verdade conosco. Aqui Paulo se refere, meus irmãos, à verdade de Deus, a verdade que é absoluta, a verdade do Evangelho, a sã doutrina. É ela que é colocada aqui para a gente. E é ela que deve sustentar a nossa vida. É ela que nos liberta das mentiras de Satanás, já que ele é o pai da mentira. Ele é descrito nas Escrituras como o pai da mentira. E toda vez que ele vir lançar suas ciladas contra nós, que ele vir nos atacar, ele vai fazer o quê? Ele vai vir com mentira. Ele vai nos atacar com mentira. E o apóstolo Paulo está dizendo, para que vocês resistam, vocês precisam estar apegados à verdade de Deus. A sã doutrina, a verdade do Evangelho, a verdade absoluta. Meus irmãos, nós vivemos num mundo caído e manchado pelo pecado. E uma das características do nosso mundo é a mentira, que é disseminada diariamente. Nós vivemos na época das fake news, onde a gente já não sabe mais se a informação é verdadeira ou é falsa. A gente tem sérios problemas de saber, será que isso aqui é verdadeiro? Será que isso aqui é falso? Esse mundo, meus irmãos, ele é guiado por Satanás. E a proposta dele é essa mesmo, disseminar mentira. Nós precisamos, então, meus irmãos, nos apegar diariamente à verdade de Deus. E essa verdade, ela foi revelada para a gente. A gente tem ela diante de nós. E é a própria palavra, as Escrituras. É dela, meus irmãos, que nós precisamos alimentar o nosso conhecimento. E mais, nós precisamos viver de acordo com ela. É verdade absoluta para a minha vida e para a vida de vocês.
É através dessa verdade que nós temos paradigmas, que nós temos modelo para que nós possamos refutar qualquer mentira que for lançada contra nós. Mas nós precisamos estar apegados a ela. Nós precisamos ter amor, ter paixão pela verdade. O problema é que a gente vive num mundo onde as pessoas têm paixão pela mentira, pelo erro, pelo engano, pelo que é distorcido, pelas falsas doutrinas. É isso que é atrativo, meus irmãos. A verdade, ela não é tão atrativa. A gente prega a verdade aqui o ano inteiro na igreja. A gente procura expor a palavra de Deus o ano inteiro na igreja. Mas se a gente trazer aqui um ministro que se diz ministro do evangelho e vir com a heresia, a palavra que ele vai trazer aqui vai impregnar na sua mente. Enquanto a palavra que a gente fica aqui o ano todo, a verdade tentando expor ela para vocês, pode ser que ela tenha dificuldade de pregar na mente de vocês. É difícil mesmo. Nós somos caídos e vivemos em um mundo caído. Então, meus irmãos, lutemos contra a mentira. Lutemos contra o pai da mentira. E nós precisamos fazer isso cingindo-nos com o cinto da verdade. Se apegue, meus irmãos, com toda a força à palavra de Deus. Tenha amor pela verdade. Tenha amor pelas doutrinas. É isso que vai fazer você estar forte no dia que o inimigo vir lançar as suas ciladas contra você. No dia mau que pode chegar para a sua vida. É a verdade de Deus. Segunda parte da armadura que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ela está na parte B do verso 14, que é a couraça da justiça. Na parte B do verso 14 é dito, e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, meus irmãos, ela era uma peça da armadura que era colocada sobre essa região do peito do soldado. E ela era colocada para proteger os órgãos vitais do soldado, inclusive seu coração. E aí o apóstolo Paulo pega essa realidade e ele então transpõe ela para a realidade espiritual. E ele diz, olha, vocês soldados de Cristo, vocês precisam usar uma couraça também na batalha de vocês. Mas não é uma couraça qualquer, é a couraça da justiça. Aqui é possível que Paulo se refira a duas realidades. Pode ser que seja duas realidades. Primeiro, ele pode estar se referindo à nossa necessidade de termos um caráter justo e reto em nossa vida. Nós somos cristãos, somos o sal da terra, e o que se espera de nós é que nós tenhamos essa atitude nos nossos relacionamentos, vivamos com justiça e dentro da retidão. Mas é também possível aqui que o apóstolo Paulo esteja se referindo à justiça de Deus. E eu acredito que as duas possibilidades estejam no pacote que o apóstolo Paulo coloca aqui. Então é possível que aqui Paulo esteja se referindo, olha, vocês precisam estar revestidos de uma couraça, mas é a couraça da justiça de Deus. É aquela couraça que foi imputada, aquela justiça, melhor dizendo, que foi imputada e colocada na nossa conta mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. O justo morreu em nosso lugar, mas ele se fez pecador em nosso lugar, e a justiça dele foi depositada e colocada na nossa conta. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tenham essa couraça da justiça com vocês. É dessa couraça que vocês precisam ter também. E meus irmãos, isso aqui é extremamente importante, porque a justiça de Deus, a justiça de Cristo que foi colocada sobre a nossa conta, ela nos protege dos ataques do diabo de nos acusar. Porque se tem uma coisa que o diabo vai fazer constantemente na nossa vida é nos acusar. Mas lembre-se, lá em Romanos 8, verso 33, o apóstolo Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque Deus os justificou. Nós somos justos diante do Pai. Então não há condenação contra nós. O diabo ele vai lançar, ele vai tentar trazer condenação para a nossa vida. Mas lembre-se que não há condenação para a nossa parte. Cristo tomou toda a condenação possível ao morrer por nós ali na cruz do Calvário. Então é possível que o apóstolo Paulo esteja falando dessa realidade. Se aproprie, meus irmãos, cada vez mais da verdade, da justiça de Cristo na sua vida. Não é a sua justiça própria que te faz justo diante de Deus, mas é a justiça de um inocente que morreu no meu e no seu lugar, de Cristo Jesus. É ela que nos faz justo diante de Deus. Nós não merecíamos, éramos os piores dos pecadores, mas ele morreu por nós na cruz do Calvário. Logo, se o inimigo vir te condenar, te acusar, nenhuma dessas acusações vão ficar de pé diante do nosso Deus. E isso é o mais importante. Diante do tribunal de Deus, elas não vão se manter de pé, essas acusações. Então essa é a segunda parte que a gente tem aqui. A terceira parte da armadura são as sandálias
do evangelho da paz. Verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado romano, ele calçava sandálias, e eram sandálias mesmo, que tinham na sola pregos bem afiados. Parecia o solado quase de uma chuteira, com pregos, com cravos, sabe? Mas eram pregos mesmo. E eles usavam esses pregos no solado da sandália para que eles pudessem pisar e ter firmeza. Pensa, está lutando contra o inimigo, eles precisavam estar firmes no solo. Precisavam que seus pés não fossem escorregadios na batalha. E aí o apóstolo Paulo também traz essa realidade para a vida do cristão, para o soldado cristão. E ele vai destacar, olha, vocês também precisam estar calçados na batalha. Mas não é um calçado qualquer. O cristão ele precisa estar calçado com a preparação do evangelho da paz. A ideia aqui também pode ser dupla. Devemos levar o evangelho, meus irmãos, da paz. Devemos proclamá-lo estando em batalha. Pode ser que seja essa a ideia. Mas também pode indicar, meus irmãos, que nós devemos ter um entendimento mais claro possível do evangelho da paz. E assim ter firmeza na batalha. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai exortar aos Gálatas a não abrirem mão do evangelho genuíno de Cristo. Ele diz, ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho que seja diferente, ainda que até mesmo eu, o apóstolo Paulo, venha e traga um evangelho diferente, não aceite ele para a vida de vocês. É isso que o apóstolo Paulo vai colocar para os irmãos de Gálatas. Ele está dizendo, olha, firme-se ao evangelho genuíno que traz paz para a vida de vocês. É crer no evangelho genuíno. Isso aqui, meus irmãos, se aplica muito aos nossos dias. Deus não queira, mas se um dia eu vier trazer um evangelho diferente aqui para a vida de vocês, meus irmãos, não se apeguem a ele. Corram comigo daqui dessa igreja, pelo amor de Deus. Apeguem-se ao evangelho genuíno diariamente na vida de vocês. A gente precisa ter isso para a nossa vida. Eu preciso estar apegado ao verdadeiro evangelho, puro e simples, da palavra de Deus. Paulo exorta aos Gálatas, olha, estejam firmes no evangelho de Cristo. Paulo diz, eu estou espantado com vocês. Saíram muito rápido do verdadeiro evangelho para ir para outro evangelho. Meus irmãos, o que mais tem nos nossos dias é evangelhos que nos atraem, pregados por homens que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. E as pessoas gostam de ouvir esse evangelho. Ouvem aqui na igreja, mas afora ouvem outros tipos de pastores que pregam o evangelho que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe qual que eles entendem perfeitamente? O daqui não, o lá de fora eles entendem. Conseguem replicar ele e contar eles novamente para as pessoas. Meus irmãos, o que mais tem hoje em dia? Falsos mestres ensinando um evangelho que não é o das escrituras, que não traz paz para as pessoas, que vai trazer condenação no dia do juízo final. Onde Cristo vai dizer, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Apartai-vos de mim. Paulo está dizendo, olha, tenham as sandálias do evangelho para firmar vocês na batalha. Senão, meus irmãos, vocês vão deslizar. É isso que o apóstolo Paulo está deixando claro aqui. Senão nós vamos deslizar no decorrer da nossa batalha. Sabe, no dia mau, contra as ciladas do diabo, nós vamos deslizar e deslizar feio. Outro item aqui, colocado da armadura, é o escudo da fé. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do soldado romano, se foi essa a ideia do apóstolo Paulo aqui, ele era de quase 1,5 metro de altura. Era um escudo extremamente alto. E ele tinha 80 centímetros de largura. Não pensa em um escudo pesado, mas protegia muito. Ele era o suficiente para proteger, para cobrir boa parte do soldado, ainda mais se ele se curvasse diante do escudo. E aí o apóstolo Paulo traz essa realidade para a gente, dizendo, olha, vocês também, cristãos, nós também precisamos de ter um escudo. Porque o nosso inimigo, ele lança contra nós dardos inflamados. Quando o guerreiro saía para lutar, o inimigo lançava flechas com fogo na ponta. A ideia era para machucar e para incendiar o soldado. Paulo está dizendo, olha, o diabo também faz isso. Ele lança dardos inflamados contra o povo de Deus. E o diabo, meus irmãos, ele usa muito dardos inflamados contra a gente. Esses dardos aqui podem se referir a dúvidas que constantemente ele quer lançar sobre a nossa vida, as acusações que a gente falou. E tudo isso, meus irmãos, vem para quê? Para causar descrença em nós.
para virar para a gente e dizer, olha, não, sai dessa caminhada. Que caminhada árdua é essa? Coisa difícil esse negócio de ser cristão, de servir a Deus, de ter que fazer parte de uma igreja, de ter comunhão com os irmãos difíceis de conviver com eles. É isso que o inimigo fica lançando na nossa mente, sabe? Uma igreja que só tem gente hipócrita, que só tem gente difícil de lidar. O diabo faz isso, meus irmãos. Ele faz isso com a nossa vida. Ele lança essas coisas na nossa vida, essas dúvidas, essas incertezas para a nossa vida. Por isso Paulo está dizendo, olha, use o escudo da fé. Estejam apegados e firmados na sua fé em Deus, na palavra de Deus, pois isso vai ajudar vocês a lutarem contra o inimigo. Igreja é isso mesmo, meus irmãos, é local de gente pecadores. Quem acha que igreja é um museu de santos, ainda não entendeu o que é igreja. Igreja é local de pecadores mesmo, mas são pecadores redimidos, que estão em um processo de santificação e que estão lutando para continuarem nesse processo de santificação. Talvez você fale, não, mas a igreja é um local de hipócrita, um local de gente difícil. Bem-vindo ao time, meus irmãos, sempre tem lugar para mais um. Pode ser chegar, sempre tem lugar para mais um. Você também é dessa forma. Igreja é isso mesmo. A gente precisa estar apegado à fé em Deus, firmado em Deus. Outra parte que é colocada para a gente aqui da armadura é o capacete da salvação. A parte A do verso 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete ele era a peça essencial da armadura do soldado. Por mais que o corpo esteja protegido, meus irmãos, se a cabeça não está, o soldado é vulnerável. Ele é vulnerável. Então o capacete é essencial. Há quem diz que se você estiver em um quartel e tocar o sinal, a primeira peça que você precisa pegar é o seu capacete. O soldado tem que pegar o capacete porque é a peça principal de proteção. Pode pegar as outras partes todinha, mas se você esquecer do tal do capacete, pronto, é extremamente vulnerável. E aí Paulo vai enfatizar que nós precisamos tomar posse do capacete da salvação. Ele diz, olha, tomai o capacete da salvação. A ordem aqui, meus irmãos, é para que aceitemos a salvação como um capacete, como uma proteção para a nossa mente diante das ciladas do diabo. E isso vai refletir para a gente o ensino de Paulo em Efésios 2, do verso 1 ao 10. Lá Paulo deixa muito claro que a nossa salvação ela é um dom de Deus para a nossa vida. Então a salvação de Deus ela é recebida pela graça, mediante a fé, e ela vai funcionar como um capacete para o cristão. Essa ideia de você ficar com dúvida, eu sou salvo? Não, eu não sou salvo. Não, hoje eu sou salvo. Meus irmãos, isso traz um transtorno para a nossa vida. Isso traz dificuldade para a nossa caminhada. E se tem uma coisa que o inimigo vai colocar na sua cabeça, é dúvidas quanto à sua salvação. Paulo está dizendo, não tome o capacete da salvação. Tenha certeza que vocês são salvos. Tenham certeza disso. Se vocês creram em Cristo Jesus, depositaram a confiança de vocês na obra de Cristo, reconheceram Ele como único e suficiente Salvador, estejam firmes diante disso. Não deixe que essas setas do maligno venham causar mais dúvidas na sua cabeça. Não, vocês possuem o capacete da salvação, mente blindada contra os ataques do diabo. Deus não fica lá brincando de bem me quer, mal me quer não, meus irmãos. Hoje eu te quero, amanhã eu não te quero. Hoje eu te quero. Tem gente que acha que Deus fica lá, sentado, hoje eu quero fulano de tal, amanhã eu não quero ele. Sabe, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Não, Deus não brinca com a gente não, irmãos. Ele nos salvou e é uma salvação completa. Suficiente, a obra de Cristo é suficiente para a nossa vida. Nada precisa ser somado a ela. Suficiente para a nossa vida. Meus irmãos, se nós não estivéssemos salvos, não fôssemos salvos, pode ter certeza que nós seríamos fadados ao fracasso. Se nós não estivéssemos salvos, o diabo nem lutaria contra a gente. Faríamos parte de um outro lado do exército dele. Para que ele vai lutar contra pessoas que não são salvas? O que ele vai ganhar com isso? Já não é salvo. Já faz parte, já vai ficar com ele. Hoje de manhã a gente falou sobre a doutrina do inferno. Já tem um caminho, já estão a passos largos de caminharem para o inferno. Serão parceiros ali com Satanás e os seus anjos. Então, capacete da salvação. O último item aí é colocado para a gente na parte B do verso 17. E a espada do Espírito. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. A espada é a arma do ataque do soldado. Paulo diz que a espada do cristão, ela deve ser a espada do Espírito, que é, e ele vai especificar, a própria palavra de Deus.
O Espírito Santo, a gente sabe que ele é o autor da palavra. Foi ele quem inspirou os autores bíblicos para que eles pudessem registrar fielmente a palavra de Deus. E ele nos ajuda a entendermos a palavra, ele traz iluminação, ele traz entendimento para a nossa vida da palavra. Então, para nós, meus irmãos, a palavra de Deus, ela funciona tanto como uma espada para atacar, quanto para defender das investidas do diabo. O próprio Jesus, ao ser tentado no deserto pelo diabo, ele usou o quê para refutar Satanás? O que ele usou ali? A própria palavra de Deus. Mas ali tem um ponto. O diabo também usou a palavra de Deus. Distorcida. Porque é isso que ele faz. Ele distorce a palavra de Deus. Jesus pegou a palavra e falou, não, ela é assim. Não do jeito que você está colocando ela. Nós também precisamos fazer isso. Se nós estivermos com a espada, que é a palavra de Deus na nossa mão, na batalha, nós temos a capacidade de defender, meus irmãos, diante das mentiras, das distorções acerca da palavra de Deus, e até mesmo atacar o nosso inimigo. E o que mais a gente tem hoje em dia são distorções acerca da palavra de Deus. Pergunta é, você está usando a própria palavra de Deus para refutar essas distorções? Melhor, você tem estudado a palavra de Deus? Você tem aprendido da palavra de Deus ou não tem importância para a sua vida? Ou você não precisa ler a palavra de Deus? Você não precisa aprender da palavra de Deus? Se você continuar dessa forma, meus irmãos, você é um inimigo vulnerável na mão de Satanás. Ele vem com distorções, com mentiras. E se você não tiver com a palavra de Deus empunhada na sua mão, você não vai conseguir se defender e contra-atacar o seu próprio inimigo. A gente precisa, meus irmãos, ter amor pela palavra de Deus. A gente precisa parar de se contentar com tão pouco conhecimento acerca da palavra de Deus. É ato contínuo, meus irmãos, estudar a palavra de Deus e continuar estudando a palavra de Deus. Aí talvez você possa pensar, mas eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Será que não tem? Ou falta tempo para estudar a palavra de Deus? Tempo para mexer no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em sites? Tem. Mas tirar 20 minutos para ler a palavra de Deus diariamente, aí não tem. Cansa os olhos. Ouvir a palavra de Deus dá um sono. É uma preguiça, é um sono da morte. Olha, 8h10, um sono total para ouvir a palavra de Deus. Morrendo de sono, em pleno domingo. Será que a gente tem amor, meus irmãos, pela palavra de Deus? Paulo está dizendo, olha, tenham a palavra de Deus como espada na mão de vocês. Caso contrário, vocês serão presas fáceis na mão do seu inimigo. Ame a palavra de Deus. Fé cristã é isso, meus irmãos. Foi nos deixado um livro. Não é um livro qualquer. É a própria palavra de Deus. Tem amor por ela. Essas são, portanto, as partes que a gente tem da armadura e que nós precisamos tê-las na nossa vida. Do verso 18 ao 20, o apóstolo Paulo ele vai destacar um outro elemento junto com a armadura. E qual é o elemento que é necessário para a nossa batalha? Oração. O cristão precisa ter vida de oração diante da sua batalha espiritual, para que ele possa resistir e para que ele possa vencer no dia mau. Verso 18 ao 19, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A oração aqui, meus irmãos, ela é colocada como um elemento importantíssimo para vencermos, para mantermos de pé diante da nossa batalha espiritual. Joel Bick tem um livro sobre batalha espiritual. O livro dele se chama Lutando contra Satanás. E ele destaca que lutar contra Satanás sem oração seria como Davi lutar com Golias usando a armadura de Saul. Vai ficar desajeitado, irmão. Se você não tiver vida de oração, essas partes da armadura aqui não vai se encaixar em você. Não vai. Tem muita gente que estuda a palavra de Deus aí, é um verdadeiro erudito na palavra de Deus, mas não tem compromisso com Deus, não tem vida de oração, não tem nada. Então não serve para ele como espada a palavra de Deus. Por isso que Paulo está somando, olha, tenham a oração acoplada junto à armadura de vocês. Ele enfatiza que nós precisamos orar o tempo todo, meus irmãos.
Não é só agora, é o tempo todo da nossa caminhada, nós precisamos fazê-la com vida de oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 17, ele reafirma isso aqui, dizendo que nós precisamos orar sem cessar. É ato contínuo a oração na nossa vida. O crente que tem preguiça de orar, meus irmãos, ele se torna bastante vulnerável às investidas do diabo. E o diabo gosta do tal do crente preguiçoso na oração. Infelizmente, meus irmãos, tem muito crente preguiçoso na oração. Aqueles que nos legaram o cristianismo 3 séculos atrás, eles oravam horas e pareciam minutos de oração. Hoje a gente ora minutos que parecem horas de oração. Inverteram-se os papéis. A gente vive num mundo tão corrido que não tira tempo para orar. Acha que a oração é insignificante para a nossa caminhada. E o diabo adora essa realidade na vida do povo de Deus. Ele ama essa realidade. Paulo também destaca que a nossa oração ela deve ser feita com vigília perseverante e súplica, meus irmãos, por todos os santos. A ideia aqui é de estarmos atentos, alertas quanto à batalha, quanto à realidade à nossa volta. E também estarmos alerta quanto aos nossos irmãos. Nós não estamos batalhando sozinhos, meus irmãos. Há outros soldados que estão batalhando conosco, que são aliados nossos. O irmão da sua direita, o irmão da sua esquerda é um soldado também que está lutando com você. Ele é o seu aliado. Paulo está dizendo, olha, vigiem, estejam atentos. Olha como está a situação do seu irmão. Vai ter momento que a gente vai precisar orar pelo outro, para que ele seja fortalecido. Porque o inimigo está, olha, atacando tudo que ele pode na vida dele. E qual que é o dever nosso? Orar. Aqueles que estão firmes, ajuda aqueles que estão fracos. E tomem cuidado para quê? Para não caírem, porque senão caem também. Vida de oração, meus irmãos, a gente precisa. Agora parece que nos nossos dias a gente não tem motivo para orar. Parece que falta-nos motivo. Fazemos reunião de oração aqui na igreja, meus irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. Tem dia que dá 4 pessoas aqui, meus irmãos, contando com 2 crianças. A oração aqui, meus irmãos, é 15 minutos, 20 minutos, é uma vergonha. A gente tem que ficar chamando a atenção dos irmãos. Irmãos, vamos orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa se reunir para orar. Pegamos o horário que era de 7h30, colocamos às 20 horas. A gente pode colocar ele para 10 horas, meus irmãos. Mesmo assim, o povo não vem. Não entendem a necessidade de orar. É uma vergonha. Já teve dia aqui, está eu e a minha esposa, e chegar um presbítero para orar com a gente. E aí deu a somatória de 4 pessoas. 5 pessoas, né? Na verdade. Contando com os meus filhos. É uma vergonha, meus irmãos. A nossa realidade quanto à prática da oração. Aí talvez você diga, não preciso de orar com a igreja. Não precisa, não? Será que não? Já olhou para a igreja de Atos? Como que a igreja se comportava na prática da oração? Se reuniam, não tinham preguiça para orar. E eles eram perseguidos por fazerem isso. Mas não era só perseguido assim, do tipo assim, olha, vocês têm que parar de orar, senão eu vou multar vocês. Não. Eram perseguidos até morrerem por estarem reunidos. Eram ameaçados de morte por estarem reunidos para orar. Esse tipo de perseguição que existia. Mas eles tinham motivos para orar, né? A gente não tem. Então está explicado por que a gente não ora. Falta-nos motivos para orar. Talvez seja essa a realidade. Wilson Porte, meus irmãos, ao comentar esse texto, ele diz que é isso que se espera de toda a igreja do Senhor Jesus em nossos dias também. Paulo pediu para a igreja de Éfeso orar, incessantemente, em todo o tempo. Inclusive orar por ele, para que ele tenha êxito na pregação do Evangelho. Pois essa era a batalha que ele travava diante do seu inimigo. E aí o Wilson Porte diz, olha, sem oração não nos uniremos jamais. Precisamos olhar menos uns para os outros e olhar mais para Deus. Precisamos falar menos uns dos outros e falar mais com Deus sobre o nosso próximo. Falar menos uns dos outros e falar para Deus sobre o nosso próximo. Isso que nós precisamos. Sem oração, meus irmãos, estaremos bastante vulneráveis nessa batalha. Tomemos cuidado com essa realidade. Eu não estou falando isso aqui, meus irmãos, para ofender vocês, não. É porque é necessário para a nossa vida. É para o bem de vocês, é para pastorear vocês mesmos. É para o bem, é para
para a vida espiritual de vocês. Do verso 21 ao 22, Paulo vai destacar que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Esse é o outro destaque que ele vai fazer. E ele diz: e para que saibais também ao meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito, e ele console o coração de vocês. Paulo vai deixar claro aqui para a igreja de Éfeso que eles não estavam lutando sozinhos a batalha espiritual. Paulo vai dizer: olha, eu também estou lutando com vocês. Haviam outros crentes e outros soldados lutando com eles também. E isso deveria ser recebido, meus irmãos, como encorajamento para a existência dessa igreja. O próprio Paulo, ele diz: olha, eu vou enviar alguém para que ele possa informar vocês da minha realidade, da minha situação, e para que ele possa consolar vocês. Paulo estava preso e a igreja não entendia por que Deus havia prendido Paulo. Paulo diz: olha, eu estou aqui por um propósito, e eu vou enviar alguém para que console vocês. Essa parte da batalha e o modo dela ser travada é esse. E eu preciso estar preso para a realização dessa batalha. A batalha que nós estamos travando contra Satanás e os seus anjos, meus irmãos, ela já foi travada também por inúmeros irmãos no decorrer da história da igreja. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos apenas dando continuidade a uma batalha que já vem sendo travada no decorrer da história da igreja de Cristo. E lembre-se, meus irmãos, são os nossos irmãos que estão lutando conosco, não são os nossos inimigos. O irmão da direita e da esquerda, ele não é o seu inimigo, ele é companheiro de batalha. Ele pode ser difícil de conviver com ele. O Edgar pode ser extremamente difícil de conviver com ele, mas eu sou irmão de vocês também na batalha. Não sou inimigo de vocês. Eu estou aqui para batalhar com vocês, lutar com vocês. Por fim, do verso 23 ao 24, Paulo vai destacar que mesmo em batalha, nós somos abençoados. Ele finaliza a carta dizendo: Pai seja com os irmãos e amor com fé, da parte e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que o apóstolo Paulo ele vai concluir a sua carta e ele vai fazer algumas ênfases aqui. Ele vai dizer: olha, a paz entre os irmãos, o amor, a fé e a graça para com todos que amam sinceramente a Cristo. Essas palavras, meus irmãos, elas vêm logo em seguida de várias instruções sobre a nossa batalha espiritual. Com isso, a palavra de Deus aqui deixa muito claro para nós que não importa a circunstância, o teor da nossa batalha, se nós estivermos em Cristo, nós somos abençoados por Cristo. Paulo começou, meus irmãos, essa carta destacando que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1, verso 3. E ele vai finalizar a carta enfatizando que nós somos abençoados por Deus, ainda que estejamos travando uma batalha espiritual. Por vezes que a gente não entende as suas dimensões. Ele começa dizendo: vocês já são abençoados. E ele termina dizendo: vocês são abençoados. A igreja ela é abençoada e ela vai continuar sendo abençoada, por mais difícil que seja a situação. Isso é fé cristã, isso é cristianismo. Sabe por que é assim? Porque o nosso Senhor, o Senhor da igreja, Ele não é um Senhor derrotado. Ele é o Cristo vitorioso e triunfante na batalha. É o Cristo que Apocalipse vai dizer, já triunfou sobre a batalha. O que a igreja agora é militante diante de um Senhor triunfante. É por causa disso que nós somos abençoados. Algumas aplicações para finalizarmos. Preste bastante atenção, meus irmãos, nessas aplicações, por gentileza. Sejamos resistentes às ciladas do diabo no dia mau. E façamos isso com o uso da armadura de Deus, meus irmãos. Se revistam da armadura de Deus. Sujeitem-se a Deus, à sua vontade. Lembre-se que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a sua vida. Humilhe-se diante de Deus, meus irmãos, se preciso for. E revista-se da suficiência da obra de Cristo para a sua vida. Ela é suficiente para a sua vida. Não existem outras armas que você pode
pegá-las para lutar essa batalha. É a suficiência da obra de Cristo para a sua vida. Outra aplicação, meus irmãos, ore a Deus para que você esteja devidamente equipado com todas as partes da armadura. Tome cuidado, meus irmãos, o nosso inimigo, ele não está brincando de ser nosso inimigo. Ele não vai ter misericórdia de vocês quando ele atacar vocês. Ele não vai ter nenhuma misericórdia de nós. Entenda, meus irmãos, que a oração na vida do cristão não é uma questão simples, é uma questão séria, é uma questão de vida ou morte para o cristão. O nosso inimigo não tem misericórdia de nós. Em oração, nós podemos nos achegar ao trono da graça, pedindo a Deus graça e misericórdia para situações oportunas. Com o diabo não tem isso. Misericórdia dele é zero com você. É por meio da oração que você vai receber graça e misericórdia. Então, ore, meus irmãos, abra a boca, ore ao Senhor, tenha vida de oração, nem que seja para clamar ao Senhor, meu Deus, misericórdia, misericórdia, eu não estou dando conta de orar, misericórdia, clame por misericórdia, mas coloque em prática a vida de oração. Agora, se você não está passando pelo dia mau, se as ciladas do diabo não estão sendo lançadas sobre a sua vida, se todas as áreas da sua vida vai muito bem, cuidado. E eu não estou fazendo aqui terrorismo com vocês. É um alerta. Vigie continuamente. Lembre-se de Jó. Tudo ia muito bem na vida de Jó. E ele era reto, ele era íntegro e temente a Deus. Mas bastou um único dia. O dia mau chegou para Jó. E tudo se foi embora. Filhos foram embora, riquezas foram embora, sobrou uma mulher para importuná-lo e dizer: amaldiçoe o seu Deus e morra. Lepra e alguns amigos que desses a gente não quer nem longe da gente, nem como inimigo. Tirou cada conclusão da vida de Jó. O dia mau chegou para a vida de Jó. E ele era reto, íntegro e temente a Deus. E se desviava do mal. Mas para ele chegou o dia mau. E ele pode chegar na minha vida e na sua vida. Não é profecia que eu estou fazendo para vocês aqui, não. É um alerta. Também não é terrorismo. É um alerta. Tome cuidado. Aquele que estiver de pé, cuidado para que não caia. Esse dia ele pode chegar, meus irmãos, para nós. Por isso, meus irmãos, esteja preparado. Revista-se com a armadura de Deus. Pegue cada item desse da armadura, coloque na sua vida. Esteja pronto para o combate. Eu vou repetir. O nosso inimigo, ele não está brincando de ser nosso inimigo. Ele já perdeu tudo e ele não tem mais nada a perder. A minha oração, meus irmãos, é que o nosso inimigo nos encontre firmes na fé. Firmados no poder e na suficiência de Cristo. Confie sempre, meus irmãos, e dependa sempre da suficiência de Cristo. Esse é o caminho. Leia a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Ame escutar a palavra de Deus. Ame aprender da palavra de Deus. Tenha vida de oração. Vigie. Tome cuidado, meus irmãos. O dia mau, ele pode chegar para cada um de nós. O dia mau pode chegar para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. A tua palavra vem, ó Deus, e fala diretamente ao nosso coração. Ela tira a gente da nossa zona de conforto, ela mexe com as nossas estruturas, ela nos faz repensar a nossa realidade e ela abre os nossos olhos, ó Deus, para uma realidade que por vezes a gente ignora, achando que tudo está muito bem e vai continuar tudo muito bem. Pai, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada irmão aqui nessa noite, porque o nosso inimigo não vai ter misericórdia de nós. Pai, que a tua graça e a tua misericórdia seja diariamente derramada sobre a nossa vida e renovada sobre a nossa vida. Pai, que o teu Espírito Santo nos fortaleça para que nós possamos estar sempre revestidos da armadura do Senhor, para que possamos ter vida de oração, amar a tua palavra, vigiar constantemente, para que nós possamos, ó Deus, ser bons soldados nessa batalha. Nós sabemos, ó Deus, que Cristo já venceu essa batalha.
Mas o nosso inimigo, na sua queda, ele quer causar o maior estrago possível. Não deixe, ó Deus, que ele venha nos destruir, mas que nós possamos, ó Deus, manter firme. Não porque nós somos bons, porque nós temos justiça própria, mas porque a cruz de Cristo, a obra de Cristo, ela é suficiente para as nossas vidas. E ela nos capacita para que nós possamos trilhar muito bem essa batalha. Pai, é no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém.